Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Manchester United que perde para o Everton por 1-0. Isso não deveria ser uma hiper manchete, não é a primeira vez que o United perdeu na temporada, sem dúvida não é a última, mas a questão é a maneira que a derrota é construída que vira o grande problema. O Manchester United tinha um jogador a mais, basicamente ali do minuto 13 de jogo, né, quando o Gana Gueye é expulso, né, e que expulsão do Idrissa Gana Gueye, isso vai dar ter o que falar, né, reacender algum tipo de debate, né, já que ele agrediu um jogador da própria equipe, para quem não sabe disso, né, o Gana Gueye não bateu no jogador, não, ele bateu no jogador do Everton ali, né, se não me engano, acho que o Michael Keane, e aí o árbitro expulsou ele, né, tipo, por uma briga interna, né, é estranho ver isso acontecendo, né? Mas pelo visto vale, né? Tipo, agressão até contra o próprio jogador gera expulsão. Mas o que a gente tem aqui para dizer é: olha, o Manchester United teve um jogador a mais desde o minuto 13 e não, assim, eles não tiraram proveito disso, pelo contrário, eles levaram um gol do Desbury Hall mesmo com um jogador a mais e o Manchester United literalmente sustentou perdeu, assim, não, o Everton, né, sustentou essa vantagem até o final do jogo, né? Por mais que o United conseguisse colocar bastante volume no segundo tempo, né? O próprio Everton tivesse a transição comprometida, eles conseguiram. O David Moyes é um cara que sabe montar boas defesas, mas para mim o grande problema do United é você faz lá uma chuva de cruzamentos na esperança de que o Benjamin Sesko consiga cabecear um deles. Você tem um time estruturado ali naqueles três zagueiros e não abre mão disso. Tipo, um jogador expulso do outro lado não faz o Rubem Amorim abandonar os três zagueiros. É só a maneira que ele sabe trabalhar. E eu já falei isso aqui várias vezes, né? A falta de maleabilidade é o maior problema do Rubem Amorim. Não é assim, simplesmente você ter um esquema base distinto dos demais, né? Tipo, isso faz parte, né? Agora, o cara não saber fazer nada além disso que é o grande problema. E aí que eu falo que assim, você tá contratando o cara, né? Você contrata o cara que teve grandes desempenhos no Campeonato Português, mas num campeonato tão disputado como é o inglês, né, no tantos de problemas que a gente tem, né, dentro desse time do Manchester United, você espera que o técnico ele tenha a capacidade de fazer uns ajustes, né, de se adaptar diante do contexto, né? Porque no final é isso, né? Tipo, você tem o contexto, né? De um time que já tem tempos que não tá jogando daquela maneira que inspira 100% de confiança, né? Tipo, o time. Qual foi a última vez que a gente pode dizer que o Manchester United teve um time que intimidou os adversários, né? Que você olhava e falava: olha, esse time do Manchester United eu não quero enfrentar. Eu vou falar assim, o ano que o Mourinho ganhou a Europa League, porque o United ainda foi vice-campeão da Premier League naquele ano, né? E assim, não era também o United mais intimidador da história, mas a questão era um time que se respeitava mais, né? Algum momento com o Solskjaer, né, que o time conseguiu emplacar boa sequência, chegou até a liderar a Premier League por um trecho, se não me falha a memória. Mas o grande problema o problema que eu tenho, assim, o time na era Ten Hag, em nenhum momento acho que chegou a liderar o campeonato inglês, né? Principalmente no fim ali da passagem do Eric Ten Hag, né? A gente viu uma equipe que parecia cada vez mais perdida, etc., não conseguia se encaixar. Aí você tem o técnico assumindo isso, né? Tipo, o Rubem Amorim, você espera, vai trazer uma mudança em relação a isso? Não, ele não traz, né? Tipo, o grande problema do Ten Hag também era isso, né? De não ser um cara muito maleável. E a mesma coisa acontece pro Amorim. E a gente vê que o United não é uma equipe terrível, etc. Não é. Mas o grande problema do United é isso, né? Tipo, você tem um elenco que não encaixa muito bem com essa ideia de três zagueiros, mesmo agora esse mercado, onde houve grande investimento, não mudou tanto essa realidade. E você tem um outro problema, né? Que é um técnico que, assim, ele não tem um plano B. Porque para mim, assim, o técnico ele pode ter uma ideia de jirico, etc., uma ideia genial, mas quando ela não funcionar, eu espero que o cara seja capaz de ir lá e ajustar. Não é o caso do Amorim. Eu já falei isso várias vezes, né? Tanto agora nesse vídeo como nos anteriores que eu falo do United. E assim, mesmo que o time tenha conseguido uma melhora em relação ao que a gente teve no início da temporada, não é como se essa equipe, tipo assim, tivesse encontrado seu equilíbrio, tivesse encontrado sua forma de jogar, entende, né? Eu não acho que encontrou um momento, né? Eles encaixaram uma boa sequência, conseguiram bons resultados, mas o United ainda tá bem longe e esse tipo de jogo mostra que ainda existem muitos problemas e não tem como garantir essa equipe no top 4, né? Tipo, simplesmente não tem. Essa é uma equipe que tem aquela cara de ficar brigando ali no meio de tabela,
porque falta um elenco, jogadores que decidam mais frequentemente e falta o técnico ser mais maleável. Então, desse jeito é um time que vai ser de altos e baixos e muito dependente da forma, tipo assim, de como que encaixa a forma de jogar, dependendo do adversário. Tem adversário que vai funcionar melhor, tem adversário que funciona pior, então vamos ver o que acontece agora. Mas o United nessa derrota é feio, né? Tipo, você sai zerado em casa para um time que estava jogando com um a menos, basicamente desde assim, dos 12 minutos do primeiro tempo, cara. Tipo, é muito tempo, mais de 80 minutos em campo, somando os acréscimos, para você sair zerado. Entende? Tipo, você sair zerado tanto em gols marcados como, né, nos pontos, né? É complicado para o United. E a verdade é que o grupo Big Six tem os 3 líderes do campeonato: City, Chelsea e Arsenal, com o Arsenal se destacando dos demais. E os outros 3 times do Big Six, que a gente pode colocar aqui, o Tottenham, o United e o Liverpool, nono, décimo e 12º colocado. Curiosamente, o Liverpool sendo o 12º, mas o United é décimo no momento. E para mim, assim, o campeonato deles teve um momento legal, mas ainda assim não dá para você olhar e falar: nossa, esse time do United, ó, fino, né? Tá muito bem. Não, você olha e fala, quem sabe no próximo jogo vai ser melhor, né? O United não tá também naquele fundo do poço, né? Tipo, já teve momentos piores nessa própria era do Rubem Amorim, mas ao mesmo tempo não dá pra ser otimista demais, porque, de novo, esse é o tipo de jogo pra mostrar que, dependendo do dia, o esquema e as ideias do Amorim não funcionam. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.